sou eu, Você que vai para frente. Oi. Meus amados irmãos, eu tenho imenso prazer em saudá-los em nome de Jesus Cristo. Enquanto o diácono Neto testemunhava de uma grande experiência que ele, toda a sua família, toda a sua conjuntura familiar viveu com Deus, eu me lembrava que Deus, ele às vezes nos proporciona algumas experiências para a gente ter um coração melhor, para a gente usar o que a gente passou, a fim de fortalecer outras pessoas que irão passar situações semelhantes. Eu tenho uma filha de 20 anos de idade, ela hoje estuda em Mossoró e... Obrigado. A minha esposa, ela teve um eclâmpsia. O olho dela sofreu uma hemorragia interna. É claro que hemorragia interna, teve uma hemorragia. E a minha própria filha foi desenganada pelo médico ainda dentro do ventre materno. Uma médica, gente boa por sinal, um ser humano maravilhoso. Ela chegou a me dizer que para essa situação santo nenhum dava jeito, e por meio de uma oração Deus abriu as artérias da minha esposa, curou a minha ventre, e 3 dias depois do primeiro exame, a gente fez um outro exame, foi constatado um milagre, as artérias se abriram, que as artérias que passam o sangue da mãe para o bebê. O líquido amniótico, que naquela época, 20 anos atrás, era impossível a medicina conseguir aumentar, ele foi aumentado e muito, e minha menina terminou nascendo com 1,290 kg. Hoje tem 20 anos de idade, é muito impossível mesmo, mas a gente vivenciou um milagre extraordinário. E enquanto o Neto falava diácono Neto, do que ele passou, eu me lembrava que acompanhei alguns dias também orando, quando eu soube da situação dele, que eu vivi essa mesma situação na Promáter e Natal, pelo fato de lá ser particular, a minha situação era bem melhor. Você sobe e desce, fica no meio da rua chorando. Quando o médico diz assim, teve uma piora muito grande, ou quando o médico está dizendo que a situação do seu filho é a pior, provavelmente nesse contexto ele está dizendo o seguinte: seu filho vai morrer. E o médico estava dizendo isso para Neto, mas a fé dele, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que se não vê. É incrível. Como é que você vai ter um fundamento firme de algo que ainda não tem? Como é que você vai ter prova daquilo que ainda não chegou? Diga glória a Deus. Então, eu perguntava à filha a respeito do Bernardo, né, que também a Aline teve pré-eclâmpsia, né, e eu estive lá. A Aline também bastante receosa, a família, e é uma situação muito complicada. Só sabe quem passa, só sabe quem não passa, não sabe. Só uma mãe que está na UTI correndo risco de morte, com um filho correndo risco de morte, você desejando ver o seu filho, estar em casa com o seu filho, com o seu esposo,
e você a qualquer momento podendo apagar a lâmpada da vida, tanto sua como de seu filho, é uma experiência indescritível, no mínimo horrível, mas assim, quanto maior a luta, maior a vida. E eu agradeço a Deus porque eu passei essa experiência. O pastor Filho passou junto com a Aline, o Diácono Neto passou, e quando eu soube, a gente ficou bastante reflexivo, porque nem todo mundo abraça a sua dor, nem todos compram a sua briga, mas Deus prepara pessoas, não pela bondade dessas pessoas, mas por causa da bondade de Deus. Deus prepara pessoas para estar junto com você. Parece que é um negócio assim que no caso deles aqui, foram minhas ovelhas, meus obreiros, de uma certa forma ainda são, em termos de consideração. Parece que Deus faz os seguidores passar as mesmas situações de seus mestres. Cuidado com os mestres que vocês escolhem, porque o sofrimento pode ser grande. Fique de pé, por favor. Eu vou ser bem rápido aqui. Eu quero ler com vocês o texto que o presbítero citou no começo do culto. Achei interessante. A gente vai falar um pouquinho desse texto. Marcos 16, 15 a seguir. E eu vou falar só 15 minutos. Tem alguém aqui que não é crente? Só tem a nossa amada ali. Seja bem-vinda, viu? Prazer. Diz assim, Marcos 16, 15: Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Podeis assentar. A gente quer falar um pouquinho com vocês a despeito de alguns aspectos que esse texto nos revela, alguns aspectos importantes que esse texto nos traz. Não tem como a gente falar de todos, porque se você imaginar um oceano muito profundo ao ponto da sua profundidade não ter fim, assim é a palavra de Deus. É um oceano profundamente grandioso, sem fim. Quanto mais você mergulha nas profundezas desse oceano, mais tesouros extraordinários, valiosos você encontra, você obtém. Assim é a palavra do Senhor. Então, de maneira bem básica, a gente vai ver alguns aspectos importantes desse texto. Basicamente, esse texto nos mostra a aparição do Cristo ressurreto aos discípulos. É bem interessante que os discípulos eram visitados por uma dúvida em seus corações com relação à genuína ressurreição de Jesus. Será se realmente ele ressuscitou? E aí o texto vai dizendo que finalmente apareceu Jesus aos 11. Esse finalmente tem também esse significado. E o Senhor aparece aos 11, porque Judas não estava mais com Cristo, e ele aparece agora como Cristo ressurreto, como Cristo vencedor, como Cristo que triunfou sobre a morte, como Cristo que quebrou
dissipou, fragmentou os grilhões do pecado, como Cristo que triturou a influência da morte sobre a alma humana, sobre o ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Cristo pisa na cabeça do diabo, quebra os grilhões do pecado e destrói a força da morte. Esses três arqui-inimigos do ser humano são vencidos por Jesus, e quando Cristo aparece já ressurreto aos discípulos e diz para eles que eles devem ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Cristo queria que esta notícia, que esse conteúdo do evangelho, que as boas novas, evangelho tem esse sentido, boas novas, ou notícias novas, ou notícias boas novas. Quais eram as notícias boas e novas? Elas eram sustentadas por estas três verdades. Cristo na cruz, ele venceu o diabo. Cristo ao ressuscitar, ele venceu a morte. E Cristo na cruz, ao declarar Pai, está consumado, ele quebrou a força do pecado, o domínio do pecado sobre a raça humana. E agora a vitória que foi conquistada por Jesus na cruz, de braços abertos e confirmada por meio da sua ressurreição, ela poderia ser a vitória de todos os seres humanos. Basicamente, esse era o conteúdo que Cristo queria que os discípulos pregassem. Olha, Cristo morreu a nossa morte na cruz, e por meio da sua ressurreição nos oferece gratuitamente a vida de Deus. E qual é o resumo da vida de Deus? O nosso Deus, na pessoa de Jesus, ele vive e reina para sempre. Levanta a mão para o céu e diga: o meu Deus, ele vive e reina para sempre. Esse é o conteúdo que deveria ser anunciado. E dentro desse texto que trata de missão, puramente missão, se a gente pudesse fazer com esse texto aquilo que as mulheres antigamente faziam com as lavandeiras, faziam com a roupa, quando tiravam da bacia ou do açude, quando dizia assim: eu vou para o açude bater roupa. Quem conhece aqui essa expressão? Eu vou para o açude bater roupa. Quando as mulheres tiravam a roupa de dentro do açude, daquela cacimba, daquela lagoa, e quando elas espremiam, saía muita água. Se esse texto pudesse ser espremido, vamos dizer assim, o conteúdo que sairia desse texto seria missão. Missão, que a gente pode entender como uma responsabilidade dada por um ser superior a um ser inferior, uma incumbência, uma tarefa que aquela pessoa tem que cumprir. Eu me lembro que no ano de 1997, mais ou menos, eu fiz um seminário teológico chamado CETICRO, que era Seminário Teológico da Igreja de Cristo na região oeste. E a gente usava aqui umas folhas, não era como é hoje, as coisas eram tudo diferente. E existia uma disciplina que a gente pagava, missiologia, e essa disciplina, ela tratava alguns aspectos da missão. Parece que estou vendo. E esses aspectos era trabalhado principalmente nesse texto. E nesse texto eu lembro que essa disciplina, ela desenvolvia aspectos importantes que a igreja do Senhor deve cumprir na terra, dentro da responsabilidade do cumprimento da missão, da propagação do evangelho. Então, quando a gente vê
o Senhor Jesus Cristo, finalmente, aparecendo os 11, que eram os representantes diretos da igreja, é como se aqueles homens fossem a igreja diante do Senhor, e o Senhor está falando para eles, mas essa ordem ela é direcionada a toda a igreja. Quando o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O Senhor está dizendo para a igreja que a ação de evangelizar é a missão suprema da igreja aqui na terra. Evangelizar não só é a ação suprema da igreja aqui na terra, é a mais importante, a mais urgente. Primeiro a igreja deve investir na prática de pregar o evangelho. Quando Cristo já ressurreto aparece aos discípulos, o assunto primeiro que ele trata com a igreja é esse. A ordem primeira que os discípulos recebem de Jesus é: vocês devem praticar a ação evangelizadora. Essa deve ser a primeira tarefa da igreja, a mais importante tarefa da igreja. Primeiro a igreja deve investir na obra evangelizadora. Primeiro a igreja deve investir na prática de pregar o evangelho. Meus irmãos, a igreja, ela precisa pensar de dentro para fora, não apenas de dentro para dentro. A igreja, ela não pode ser egoísta, pensando só em si, olhando para si. É como Paulo cita em Romanos 16, 18, ele fala de alguns pastores, e ele diz que aqueles pastores não servem a Deus, porque são pastores do próprio umbigo, que pensam para si apenas, que olha para si apenas. Assim deve ser a vida de todo cristão. O crente não deve viver apenas para si. O crente tem que ter uma verdade em mente: Deus entregou nas minhas mãos uma missão, uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos? De pregar o evangelho, ou seja, de pensar de dentro para fora, além das quatro paredes. A gente se preocupa com tantos eventos internos, que eles são importantes e são necessários, porque a organização humana, como instituição humana, a igreja precisa ser organizada, mas a missão principal da igreja é pregar o evangelho. O pastor Filho, junto com a nossa irmã Aline, chegaram aqui e começaram a fazer visitas, a anunciar a palavra do Senhor, e ao ponto que eles foram anunciando, a igreja foi criando corpo em todos os aspectos. A igreja foi crescendo simplesmente porque alguém se desprendeu, porque alguém decidiu, porque alguém priorizou em sua vida a pregação do evangelho. E a igreja precisa ter esse entendimento. Primeiro, minha tarefa primária é pregar o evangelho. E quando eu vejo Jesus conversando com os discípulos, eu estava fazendo essa pregação, e hoje à tarde imaginando um pai que chama os seus filhos e ficam todos ao seu redor, e o pai diz: olha, meus filhos, eu vou viajar para longe, e na hora certa eu vou voltar. Mas se existem muitos afazeres que irei entregar nas vossas mãos,
vocês têm muitas coisas para fazerem aqui na nossa fazenda, mas tem uma tarefa principal. Vocês têm uma tarefa principal para realizarem aqui nesta fazenda. Vocês não esqueçam nunca desta tarefa. Vocês cuidem desta casa. Vocês cuidem dos meus servos. Essa é a tarefa principal que eu entrego em suas mãos. E o pai vai embora. E quando ele vai embora, ele deixa encucado na mente daqueles filhos que eles devem cuidar da casa, que eles devem cuidar dos servos. Jesus, naquele momento que conversava com os discípulos, se parecia com esse pai, ou esse pai se parece com Jesus. Ele foi para o céu. Quem crê que ele está no céu, levante a mão, diga glória a Deus. Ele foi para o céu, ele vai voltar, mas ele deixou uma tarefa principal nas nossas mãos para cumprirmos, que é anunciar a sua palavra. Ide ou vão significa isso. Basicamente, o ide, que é a primeira parte do texto que você leu na sua Bíblia aí, ide significa isso. Eu vou para longe, eu vou para a casa do Pai, mas eu entregarei nas vossas mãos uma tarefa principal. Vocês irão dizer que as pessoas que são pecadores, pregar o evangelho a toda cria, mas João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saber, os que creem em seu. Então, como é que essa pessoa vai crer? Por meio da pregação do evangelho. Diga glória a Deus. Você vai pregar e a pessoa vai crer. Então, quando essa pessoa, que é a criatura, crê, se torna filho de Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu quero que fique guardado em sua mente. A sua missão principal como igreja aqui na terra é pregar o evangelho. Como fazer missão? Voltando ao CETIGRO, ao Seminário Teológico da Igreja de Cristo na região oeste, eu me lembro que eu acho que talvez eu tenha essa apostila lá em casa ainda. Inclusive já ouvi o pastor José Xavier falar sobre isso lá na igreja em Marizal. Eu me lembro que a disciplina missiologia trabalhava em cima de 3 verdades como fazer missão, e diziam umas frases para rimar. Como é que faz missão? Diga comigo: orando. Está fraco, diga orando, indo e contribuindo. Fechou o caixa. Pronto. Eu lembro que a gente estudou isso. Não sei por que veio na minha mente isso hoje. Orando, indo e contribuindo. Pregando em cima disso, desenvolvia uma pregação bem legal, bem interessante. O pior é que os seminaristas, cada um pregava praticamente a mesma coisa na sua igreja, e se os irmãos se reunissem, diziam: isso não combinaram, fizeram uma pregação só, né? Orando, indo e contribuindo. Você pode observar que essas atitudes nos levam a pensar e a fazer mais pelo próximo. Você deixa de ser egoísta e você se torna alguém sensível ao sofrimento do próximo. Missão se faz como, gente? Orando. Você ora pelos pecadores. Escutei um grande pastor dizendo que não precisava orar para Jesus salvar. Aí na hora que ele disse isso, no meu espírito eu repreendi quem falou na boca dele, em nome de Jesus. Porque tudo que o crente faz é com oração. Oração é o trampolim que faz você voar mais alto. Levante a mão e diga glória a Deus.
A oração é quem dá força para quebrar as ligaduras. A oração é quem bota o diabo para correr. Crente que ora, ele tem força interior, tem autoridade espiritual. Crente que ora, ele tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, ele tem graça de Deus. Então, quando você ora pelos pecadores, você está pensando mais no próximo. Quando você contribui para a missão, você está fazendo mais para o próximo. E aí, não só a gente entende que essas atitudes nos levam a pensar nos outros e a fazer a favor do próximo, como nos faz viver o verdadeiro amor. Jesus conversando com os discípulos, no capítulo 14 de João, no verso 15, ele explica, diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece os mandamentos. Sim ou não? A obediência aos mandamentos de Deus é uma prova de amor genuíno. Foi isso que Jesus Cristo disse. Porque ide é uma ordem. Eu acredito que pregar o Evangelho é um mandamento do Senhor. Bata no peito e diga: para a minha vida. Então, meus irmãos, Jesus estava ensinando os discípulos a deixar de pensar só em si. Então, quando você se dispõe a pregar o Evangelho, você passa a desenvolver dentro de você interiormente um ser melhor, porque você vai orar pela pessoa, você vai contribuir para que a missão seja feita, você vai gastar o seu tempo caminhando de encontro ao pecador, e o pecador vai ouvir o Evangelho, e o pecador ouviu o Evangelho porque alguém se importou com ele. Diga para o irmão que está ao seu lado: se importe com alguém, porque alguém se importou. Quero aqui ainda trabalhar um outro aspecto desse texto, é que para fazer a missão de verdade, antes a gente precisa ser transplantado. É verdade. Precisa ser transplantado. O crente que não foi transplantado, ele não consegue fazer missão de verdade. Eu não sei se alguém aqui já conviveu com alguém que recebeu um transplante, ou já foi transplantado. Existe uma dificuldade enorme. Primeiro, da parte do doador. Não existe doador de coração fácil no mundo. Diga comigo: não existe. Balança a cabeça assim, diga: não existe doador de coração fácil no mundo. Não existe doador de ouvido fácil no mundo. Não existe doador de olhos fácil no mundo. Primeiro tem a questão do doador. Segundo, aquele que recebe. Tem um processo de adaptação. O corpo pode rejeitar. Tem um processo doloroso. Preste atenção à pregação. Para fazer missão de verdade, antes o crente precisa ser transplantado. Transplantado como pastor, precisa ouvir com os ouvidos de Deus, precisa ver com os olhos de Deus, precisa sentir com o coração de Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. E isso eu falo espiritualmente. Ele sofre um transplante espiritual, em que ele passa a ouvir com os ouvidos de Deus, em que ele passa a ver com os olhos de Deus, em que ele passa a sentir com o coração de Deus, sobrenaturalmente. O crente que não recebe o sobrenatural de Deus, ele não tem capacidade de fazer missão.
Missão não se faz com o poder da racionalização. Missão se faz com a ação do Espírito Santo, mediante o processo de Deus, em que Ele faz um transplante em nós, uma cirurgia em nós. Ele nos dá novos ouvidos, Ele nos dá novos olhos e nos dá novos corações. Diga: pare, pastor, tá bom. Conta-se uma história de um missionário. Ele foi fazer missão em uma cidade. E ele, muito racional, muito teórico, muito filósofo, muito teólogo, ele chega naquela cidade e ele vai andar na cidade. E ele olha para a cidade e vê as pessoas com semblante feliz. Ele escuta as pessoas conversando muito bem. Ele sente que as pessoas são educadas no seu coração. Ele diz: Deus, como é que eu vou pregar para estas pessoas, se elas estão bem? Como elas ouvirão o teu evangelho? E aquele homem ficou atribulado e foi orar, passou a noite inteira orando. E Deus disse assim: prepara-te, que eu vou fazer um transplante em você. E ele tem a impressão que é levado a uma mesa de cirurgia, e ele entende que recebe novos olhos, recebe novos ouvidos, recebe um novo coração. E depois que ele recebe todos esses novos órgãos da parte de Deus, Deus diz para ele: eu te dei novos ouvidos, te dei novos olhos e te dei um novo coração. E Deus diz: levante-se da cama. Ele se levanta. E Deus diz: agora olhe para a cidade. E agora veja a cidade com os meus olhos. E quando ele olha, ele vê as pessoas por dentro aflitas. Ele vê as pessoas ricas, financeiramente falando, pensando em tirar suas próprias vidas. Deus diz: agora escute com os meus ouvidos. E ele escuta a alma das pessoas em agonia, buscando uma solução para o significado de seu viver. E Deus diz: agora sinta com o meu coração. E ele sente corações profundamente angustiados, e ele pranteia. No outro dia se levanta, prega o evangelho e ganha almas para Jesus Cristo. Jesus queria que os discípulos fossem transplantados, e olhe que eles foram transplantados. E eu fico aqui pensando com os meus botões, se pudéssemos ver como é o inferno, se pudéssemos entender a necessidade das pessoas e ouvir o gemido da alma das pessoas, nós iríamos nos comprometer mais com a propagação do evangelho. Se a gente tivesse ideia de como, olha para cá, se a gente tivesse ideia de como é o inferno, e as pessoas que não aceitarem a Jesus vão para lá, a verdade é essa, e quem crê assim, diga glória a Deus, é verdade, nós pregaríamos mais o evangelho. O problema é que o barulho do mundo está envolvendo a nossa audição. Vou contar só essa para terminar, pastor José. Eu era um quase novo convertido, e tinha umas irmãs de outra denominação que oravam, e um dia eu passei e disse: esse irmão é uma benção, vem orar aqui, irmão, com a gente. Aí eu digo: eu vou. Fomos orar. Quando a gente começou a orar, olha o que eu vi. Uma senhora de cocó, muito crente, aparentemente. Eu olhei para a senhora, ela virou assim. Quando ela virou, eu vi um monte de cera no ouvido dela, muita cera. Puxa, que negócio esquisito é esse, essa cera no ouvido dessa mulher? E aí a voz disse assim para mim: ore, porque com o meu fogo eu vou queimar a cera que está no ouvido dela. E eu comecei a orar.
Quando eu comecei a orar, a mulher botou a mão assim nos ouvidos, e eu vi um fogo queimando a cera. E quando eu terminei de orar, quando a gente terminou a oração, ela disse: irmãos, eu quero falar. Eu ia para a igreja, quando o pastor começava a pregar, eu botava a Bíblia assim de lado, emborcava o pescoço para o outro lado e passava o culto todinho dormindo. Irmãos, era um negócio sério. Começou a pregação, eu dormia. Começou uma oração, eu dormia. A mulher estava confundida pelo barulho do mundo, porque o barulho do mundo nos impede de ouvir a voz de Deus, e ela não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Mas você entende que Deus está falando com você aqui, aleluia. A gente precisa, irmãos, ser transplantado pelo Senhor. Senhor, faz uma cirurgia em mim. Se a gente tivesse uma superficial noção de como é o inferno, menina, a gente ia se alinhar e a gente ia se dedicar mais a pregar o Evangelho. E a gente às vezes exclui o espiritual, porque a gente entende que missão é só falar. Missão com eficiência não é apenas trabalhar para Deus, mas é viver em Deus. Viver em Deus, trabalhar para Deus é uma coisa, e com Deus é outra coisa. Eu estou falando de relacionamento, porque o relacionamento não fica apenas em trabalhar para Deus, mas é trabalhar com Deus. Quem entende que Deus está aqui, levanta assim a mão, ô glória, diga aleluia. Olemende comandar a baixeia, aleluia. É trabalhar com Deus e para Deus. Se a gente fizer isso, a nossa missão será mais eficiente. Só para concluir aqui, que o pastor falou demais hoje, esse texto ele trata da individualidade da salvação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criar. O termo está no singular. Está falando, ó irmãos, olha aqui para mim. Cada vida importa. Cada vida importa e muito. Cada vida custou o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Diga glória a Deus. Cada vida vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Cada vida custou o ato de abnegação de Jesus Cristo, de renunciar à glória suprema, descer do céu, andar no nosso meio, se tornar um de nós e na cruz morrer por nós. A individualidade da salvação. Prega o Evangelho para cada ser humano. E o último aspecto é a universalidade da salvação. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda. Ide por todo. Meu Deus do céu. Ide por todo. Você comigo vai ficar pentecostal. Ide por todo. Estou escutando não. É forte, né? Diga, Jesus, queima a cera que está no ouvido do pastor. Vamos lá. Ide por todo. Foi só um ensaio. A última vez. Ide por todo. A salvação ela é universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo, não é o mundo cosmos, é o mundo ser humano, humanidade. Deus amou a todos e por todos morreu. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe a todos.